Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 19 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos de 2c a 12. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. São Paulo continua instruindo seu filho Timóteo, alertando-o contra o perigo da cobiça e da soberba. A raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Se uma pessoa quer saber o seu nível de cobiça, pode olhar seu nível de partilha. Podemos aprender a lição da viúva que partilha a única moedinha que tem para viver. Partilha 0, cobiça 100. Partilha 100, cobiça 0. Quem se concentra nas coisas de Deus, logo aprenderá a firmeza, a mansidão, o amor e a santidade. Na primeira carta de São Paulo Apóstolo a Timóteo. Carissimo, ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada podemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína. A raiz de todos os males é a cobiça de dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmo com muitos sofrimentos. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo é um pai e um mestre muito concreto e prático. Ele bem sabe o que acontece em uma comunidade e, sobretudo, o que acontece na alma dos homens. O orgulho, desde os tempos de Adão e Eva, nunca cansa de nos atentar até dentro da igreja, enquanto lemos o Evangelho. São Paulo nos alerta contra uma leitura superficial e exterior da Palavra de Deus, uma leitura que não alcança a alma, o espírito, uma leitura da qual surgem interpretações estranhas, discussões de palavras que dividem. Irmãos, até a Bíblia pode se tornar um pretexto para brigar. Até nas coisas de Deus nós conseguimos arrumar motivos de briga. Devemos prestar atenção, sobretudo dentro das nossas comunidades de fé. Às vezes, até em coisas boas, nascem invejas, contendas, julgamentos, suspeitas. Eu posso sentir inveja porque uma pessoa recebeu um encargo maior que o meu, ou que eu acho maior do que o meu. Posso sentir inveja porque pediram àquele irmão de dar um tema no Yeshua, no Ruá, no Caná, e não pediram para mim. Me esqueceram. Nas nossas reuniões podem nascer contendas porque eu queria ficar na minha equipe de evangelização e, ao invés,
me mandaram para uma outra que está nascendo, ou porque me transferem para uma outra casa de acolhida. A história do lobo que muda o pelo, mas não muda o vício, ou seja, a conversão só tocou a casca e não entrou no nosso coração, é uma praga também aos nossos dias. O coração ainda está infeccionado de orgulho, de soberba, de baixaria. No mundo, eu externava a minha raiva, agora na igreja guardo a minha mágoa. Mas chega o dia em que vou explodir, se não aprendo a amar de verdade, se não aprendo a ser humilde. Às vezes é o próprio dinheiro que atenta a nossa vida. A raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro, diz São Paulo. É verdade que o egoísmo se expressa, em primeiro lugar, na ganância. Quem não possui Deus tenta possuir alguma outra coisa, tenta se preencher com outras coisas. Isso é muito mais forte do que pensamos, porque o possuir parece uma questão de vida ou de morte para o ser humano. Parece que quando doamos estamos morrendo, perdendo a vida, o poder, e ao contrário. Mas a natureza humana nunca quer abrir a sua mão de vaca. Muito facilmente cada um de nós vai falar: esse é um problema que não me toca, eu não sou escravo do dinheiro não. Mas tente hoje renunciar a algo que te custa. Tente dar uma parte do que você tem para quem mais precisa. Tente dar o teu dízimo, por exemplo, e você verá quanto esse vil dinheiro ainda te prende. Tente fazer um apadrinhamento do Haiti e verás como é difícil renunciar a R$50 por mês. Quanta desculpa você vai arrumar. Pelo contrário, o homem de Deus foge dessas coisas perversas, procura a justiça, ou seja, a santidade, procura o amor de Deus e do próximo, que São Paulo chama de piedade. O homem de Deus procura a fé, a firmeza, a mansidão. Podemos unir essas características às que meditamos alguns dias atrás falando do pastor. O pastor é uma pessoa honesta, irrepreensível, casta, sóbria, não dependente de vício algum, capaz de ensinar, capaz de governar a sua casa, educar os filhos na honestidade e na castidade, ser um homem sério e respeitado também na sociedade. Homem de uma palavra só, não escravo do dinheiro. Enfim, São Paulo faz uma consideração muito simples que pode, porém, se tornar um princípio de vida basilar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Bastam poucas coisas para sermos felizes, porque a alegria não se encontra no ter coisas, mas no ter Deus no coração. Bem sabemos disso. Se uma pessoa se concentra no carro, numa grande casa, numa roupa de marca, então nunca encontrará a felicidade, porque nunca vai conseguir estas coisas. E mesmo que alguns as consigam, estas pessoas vão ficar ainda mais deprimidos, porque percebem que a felicidade não está nestas coisas e não sabem mais para onde ir. A direção, irmãos, é uma só: colocar em Deus a nossa alegria, acolher com a simplicidade de uma criança o que Ele nos dá. Podemos pensar em que tipo de casa Jesus se criou em Nazaré, numa pobre casa de pedra e de pau a pique, com um telhado de sapé e barro. Podemos pensar em como foi a vida de Maria, que tipo de banheiro ela tinha, que tipo de fogão. É bom pensar nestes modelos e se perguntar por que eles eram felizes e eu não. Sem dúvida não vai faltar estímulos hoje para nortear a nossa vida. A santidade é um caminho paciente que pede constância, ânimo.
Não podemos esmorecer nem ficar decepcionados se percebemos que ainda não estamos profundamente convertidos. Se Deus mostra algo que devemos melhorar, é porque podemos fazê-lo. Você não é pior do que antes, não. Só que agora sabe reconhecer os teus erros. Antigamente você pecava e não sabia. Hoje até o menor erro você percebe. Portanto, não desanime. Vamos arregaçar as mangas e arrancar as ervas daninhas que aparecem à nossa frente. Vamos agora ler de novo a palavra que hoje recebemos. Carissimo, ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada podemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, e em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína. A raiz de todos os males é a cobiça de dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmo com muitos sofrimentos. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Vamos nesse momento sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito bem preciso, prático, que nos ajude a dar um passo na vida de santidade.
O homem de Deus procura a fé, a firmeza, a mansidão. O homem de Deus é uma pessoa honesta, irrepreensível, casta, sóbria, não dependente de vício algum, capaz de ensinar, capaz de governar a sua casa, educar os seus filhos na honestidade e na castidade. O homem de Deus é um homem sério e respeitado também na sociedade. Homem de uma só palavra, não escravo do dinheiro. Escolhe entre estas coisas o teu propósito de hoje. Como sempre, vamos agora refletir mais um pouco sobre como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Concentrados nas coisas de Deus. Paz e alegria a todos. Tendo alimento e vestuário, de que precisamos mais do que isso? Paz e alegria a todos. Quem é você? Quando escondido e fechada a porta ninguém vê. Quem é você? Quando as escolhas te remetem a um preço a perder. Ficar ou ir, por onde andar, o que falar, e se preciso for silenciar, com quem sair, com quem ficar. Teu proceder, testemunhar ou desistir, certo ou errado, poder decidir. Quem é você? Quem é você? Quando tem regras e estatutos para obedecer, diante de Deus, nenhuma máscara e disfarce irão te
você.